Então, quando nós colocamos, nós vemos que as pessoas estão prestando culto ao Senhor de qualquer forma, às vezes fica até um pouquinho difícil, né, da gente ser crente. Ah, não, mas aí o nível tá altíssimo. Mas não é o nível que é alto, é o Deus que é santo. É o Deus que é santo. Saúdo os irmãos com a graça e a paz. Amém. Desde já gostaria de agradecer ao pastor Nery de estar cedendo aqui o seu púlpito, né? Nós sabemos o quão valioso, não esse lugar aqui de acrílico, mas de estar na presença de Deus e também de saber que a palavra é pregada e essa responsabilidade pela palavra, ela é muito importante. Então, quando nós cedemos os nossos púlpitos a outros, é porque nós confiamos. Eu agradeço ao pastor Nery pela confiança e também agradeço também à amada igreja pelo convite. Amém? Vamos abrir a palavra do Senhor em Isaías, capítulo 1. Convido os irmãos a ficarem em pé. Gostaria também de agradecer a Cleide, né, que está aqui comigo. Tenho duas filhas, uma chama Roberta e a outra Ana Clara. Uma tem 16 e a outra tem 9. Estão lá na sede, porque ia ter lá um evento lá das crianças, o culto das crianças, e elas terão ali que participar, tá bom? Então vamos à palavra do Senhor, lá no livro de Isaías, capítulo 1, a partir do verso 10, diz assim: Ouvi a palavra do Senhor, vós, príncipes de Sodoma, prestai ouvidos à lei do nosso Deus, vós, povo de Gomorra. De que me serve a mim a multidão de vossos sacrifícios? Diz o Senhor: eu estou farto dos holocaustos de carneiro e da gordura de animais cevados, e não me agrado do sangue de novilhos, nem de cordeiros, nem de bodes. Quando vindes para comparecer perante mim, quem vos requereu o só pisar-te nos meus átrios? Não continueis a trazer ofertas vãs. O incenso é para mim abominação. E também a festa da lua nova e os sábados e a convocação das congregações, não posso suportar a iniquidade associada ao ajuntamento solene. As vossas festas da lua nova e as vossas solenidades, a minha alma as aborrece. Já me são pesadas, estou cansado de as sofrer. Pelo que quando estendeis as mãos, escondo de vós os olhos. Sim, quando multiplicai as vossas orações, não as ouço, porque as vossas mãos estão cheias de sangue. Oremos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, neste momento, Senhor, nós pedimos o Teu direcionamento, nós pedimos o direcionamento do Teu Santo Espírito, ó Deus, para falar conosco nessa noite. Deus, desde já nós agradecemos pela oportunidade de podermos pregar a Tua palavra. Desde já, Deus, nós somos gratos ao Senhor por tudo que nós já fizemos aqui, nós já entoamos hinos de louvores ao Senhor, nós já lemos a Tua palavra. E neste momento, Deus, nós pedimos que essa palavra seja uma semente fértil em cada coração, Senhor. Que cada coração nessa noite possa estar abrindo e que possa ser terra frutífera, ó Deus, para esta mensagem. Que o que eu venho falar aqui, Deus, não venha de mim, mas que o Teu Santo Espírito venha estar assim confirmando no coração de cada um nesta noite, Senhor. Obrigado, Senhor, nós te pedimos o Teu direcionamento no nome santo do Senhor Jesus Cristo. Amém. Os irmãos podem se assentar? Irmãos, o profeta Isaías, ele começa o seu livro com uma preocupação daqueles irmãos, com a preocupação de como estava sendo pregada a palavra de Deus ali naquele culto. As pessoas já estavam ali, já estavam no templo. Então, ele tem essa preocupação e a gente entende, e a gente vai entender ao decorrer da mensagem, que ao término da mensagem, todos nós iremos fazer uma escolha. E você que adentrou aqui nessa noite, você vai fazer uma escolha. Se você não fizer, você já fez uma escolha. De mudança de vida, de mudança de caráter. Você automaticamente, se você dizer assim, sim ou não, o seu talvez já é uma resposta. Então a palavra do Senhor, ela nos chama a ter essa responsabilidade. A palavra do Senhor nos chama a nós termos responsabilidades nítidas diante da sua palavra. E Isaías, ele tem essa preocupação de estar com aqueles irmãos ali,
Não só o profeta Isaías, como a gente vê em Amós, a gente vê em Malaquias, nós iremos ver nessa noite, a preocupação desses profetas de como o povo de Israel estava cultuando ao Senhor. E isso nós devemos ter essa preocupação, porque senão nós começamos a vir à igreja, a frequentar os cultos, e nós começamos a adentrar dentro de uma roda viciosa, dentro de uma roda a qual nós entendemos que somente bater cartão. Então eu só vou lá porque o pastor Nery me convidou, ou porque o pastor Nildo, falar nisso, manda um abraço, pastor lá da Esperança, pastor Nildo, e eu só vou estar lá por causa disso, porque o pastor me convidou, porque o líder me convidou. Mas essa é uma forma errônea de nós estarmos diante da presença de Deus. Essa é uma forma errada de nós querermos prestar um culto ao Senhor. E quando Deus ele convida uma nação, nos versos 2 ele vai dizer assim: ouvi, ó céus, e dá ouvidos, ó terra, porque o Senhor é quem fala. Criei filhos e os engrandeci, mas eles estão revoltados contra mim. Deus está dizendo que a nação de Israel, aquela nação de Judá, a qual o profeta foi levantado, está rebelde. A nação a qual ele levantou, a qual ele deu poder sobre aquela nação, a nação estava rebelde. E hoje nós temos a igreja, hoje Deus agora trabalha não como uma nação, mas como a igreja. E a igreja hoje, ela é o referencial. Ela é a referência aonde nós estamos. A nação de Israel era para ser exemplo para aquelas outras nações, mas infelizmente ela não estava sendo exemplo. Hoje a nossa igreja, ela deve ser exemplo para a sociedade. E nós cristãos devemos ser, assim também dizendo, um exemplo para a sociedade. Aquilo que nós fazemos aqui no culto, ele é resultado da nossa vida durante o dia, durante os dias da semana. Então, quando nós chegamos aqui, nós entregamos tudo aquilo que o Senhor já nos deu durante a semana. Então, o resultado final daqui vai ser como nós estamos a semana. Porque quando nós estamos aqui, tudo é belo, tudo é bonito, todo mundo bem arrumado, o cabelinho, todo mundo bem, né? Todo mundo no jeito. Mas o que importa somos nós lá fora. O nosso caráter na sociedade, no nosso trabalho, na faculdade. Como nós estamos nos comportando diante da sociedade. Então, quando nós chegamos aqui, é somente um reflexo de como nós estamos lá fora. E Isaías, ele tem essa preocupação de como está sendo o culto ali naquele lugar. O verso 10 vai dizer assim: ouve a palavra do Senhor, vós príncipes de Sodoma, prestai ouvidos à lei do nosso Deus, vós, povo de Gomorra. A gente entende aqui que Deus não está falando nem com Sodoma nem com Gomorra, mas ali Deus está falando com as nações. Deus está tratando ali com Judá principalmente, porque a qual Isaías foi levantado, e também de Jerusalém. A gente já sabe a história de Sodoma e Gomorra, como eram as cidades pecaminosas, e ele como se adjetiva essas cidades como de Sodoma e Gomorra. Então aqui a gente já vê como aquelas pessoas estavam cultuando ao Senhor. Como aquelas pessoas estavam diante de um Deus todo-poderoso, diante de um Deus que conhece as nossas ações, diante de um Deus que sabe todos os nossos problemas e dificuldades. E quando ele chama esse povo, ele começa a falar isso. Aí o verso 11 diz assim: de que me serve a mim a multidão de vossos sacrifícios. Deus, ele não está preocupado com sacrifícios. Deus, ele não está preocupado com rituais. Deus, ele está preocupado com corações. Deus está preocupado com pessoas. É isso que ele está preocupado. Não como nós estamos ofertando ao Senhor, estamos sacrificando ao Senhor. Isso é como digo, isso é resultado. Se você entender que Deus te abençoa, se você entender que você é uma pessoa abençoada, você vai ofertar na casa do Senhor. Se você entender que Deus, ele te ama, você vai entregar a sua vida, não somente um dia que você fez uma escolha e veio aqui na frente, mas entregar todos os dias da sua vida diante de um Deus Todo-Poderoso. É você dedicar a sua vida diante de um Deus Todo-Poderoso. Não é somente sermos assistidor de culto. A gente não pode ser assistidor de culto. A gente não pode vir aqui somente assistir um culto, ver esses irmãos que tocam maravilhosamente bem. Por que eu estou falando maravilhosamente bem? A gente tem uma congregação lá no Alto da Vitória, a gente vai fazer, tem 3 anos lá. A gente não tem quem toca, a gente não tem violão,
a gente não tem bateria, a gente não tem um teclado, a gente não tem nada. É porque, meu irmão, vocês é contra? Não, é porque a gente não tem pessoas que façam isso. E vocês têm, entende? Vocês têm pessoas qualificadas que tocam baixo, violão, tudo isso, mas às vezes nós não damos valor. Às vezes nós não estamos dando o devido valor à bênção que Deus tem nos dado. 3 anos, irmãos. E às vezes um culto que a gente vem só tem voz e violão, a gente fala, hoje o louvor foi devagar. O louvor hoje foi fraco, porque só tinha voz e violão, não tinha um baixo, não tinha uma bateria, não tinha isso. Não, não é isso. Porque Deus, ele não vai ouvir a bateria, Deus não vai ouvir o violão, Deus não vai ouvir o baixo, Deus só vai ouvir vocês só assim, ó. Porque o que importa é o que está no seu coração. O que importa não é você cantar, porque se Deus for levar em conta a minha voz, ixi, aí a gente está com um problema. Porque eu não canto. Eu não canto. Se Deus for levar em conta a minha voz para cantar, aí a gente tem um problema. Quem está comigo aí, diga um amém aí, porque eu não sei cantar. Então, você que sabe cantar, louva a Deus. Mas Deus, ele não quer a sua voz, ele quer o seu coração. Ele quer verdadeiros adoradores. Não importa eu estar aqui, pregar e tudo, então não importa, Deus, o que vai falar com você é a palavra de Deus. O que vai importar é o meu coração diante de um Deus. Então essa é a preocupação de Deus. A gente vai ver aqui como Deus, ele olha para como nós estamos cultuando. Ele olha o resultado de uma semana de convivência. Como nós estamos vivendo, lendo a Bíblia, orando, buscando ao Senhor, ajudando ao próximo. Porque é isso que nós iremos ver aqui. São essas ações que nós devemos fazer, a igreja deve estar fazendo. Verso 12 diz assim: quando vindes para comparecer perante mim, quem vos requereu o só pisar-te nos meus átrios? Só de você pisar aqui, quem está te convidando? Se vocês não vieram para prestar um culto ao Senhor, a gente não veio de forma correta. Se você não veio aqui para adorar o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, a gente está ouvindo músicas aqui cristocêntricas, músicas que exaltam o nome do Senhor Jesus Cristo. Se você pode ter entrado aqui com tristeza, mas eu quero que nessa noite você saia daqui alegre, porque nós cantamos o hino que fala do nosso Senhor Jesus Cristo, hinos que exaltam o nome do nosso Deus. E é isso que nos desafia para amanhã. Amanhã é segunda-feira. Quantas e quantas pessoas não reclamam? Ixi, amanhã é segunda-feira. Amanhã é dia de trabalho. Amanhã vê a mesma cara daquelas pessoas no trabalho, na escola. Mas, irmãos, uma coisa eu digo. Muitos amanhã não abrirão os olhos. Muitos amanhã não terão um fôlego de vida que você terá amanhã. Então, quando você chegar amanhã, você agradeça a Deus. Quando você abrir os olhos e falar assim, obrigado, Pai. Mais uma segunda-feira, mais um dia para estar na tua presença, mais um dia para poder te buscar, Senhor. Mais um dia para poder falar das tuas maravilhas, Pai. Obrigado. Não reclame do amanhã, não reclame da segunda-feira, não reclame do seu trabalho, não reclame do ministério de louvor, não reclame da palavra, porque às vezes você não entende hoje. Mas essa mensagem pode servir para você amanhã ou depois da manhã. Vai depender de como está o seu coração. Vai depender de como está a sua intimidade para com Deus. Ela vai fazer total diferença em resultado quando nós estejamos na presença do Deus. Amém? Verso 13 diz assim: não continueis a trazer ofertas, ofertas vãs, o incenso é para mim abominação, e também as festas de lua nova. Os sábados e as convocações das congregações não posso suportar iniquidade associada ao ajuntamento solene. Aqui há um problema, porque há iniquidade dentro desse ajuntamento. Aqui Isaías ele vai falar 5 pontos interessantes. Ele vai falar sobre o sacrifício, incenso, sobre festa e sobre orações, festas, festividades e orações. Então é tudo que é necessário para nós prestarmos um culto ao Senhor. É esse momento, tudo está globalizado, tudo está centralizado, mas as vidas não estão centralizadas em Cristo. Então você vê que tudo está armado, tudo já está preparado, a liturgia já está feita, mas o principal não tem: vidas, coração quebrantado diante da presença de Deus. É isso que importa.
vidas direcionadas a nós termos uma compreensão melhor do nosso Deus. Romanos capítulo 2 vai dizer o que é que nós devemos prestar um culto racional ao Senhor. Nós devemos pensar naquilo que nós estamos falando, na oração, respondendo, tudo isso é racional. Não devemos fazer de impulso, mas é você pensar, é você estar aqui, não somente de corpo, mas é de corpo e alma. É você estar aqui e você não ficar pensando assim, rapaz, terminar o culto, eu vou fazer o quê? Ah, eu não sei, eu vou comer alguma coisa, eu não sei, eu vou comer uma pizza, não sei o quê. Tá domingo de manhã, rapaz, tem que andar ligeiro, eu tenho que fazer arroz. E agora, de tarde, será que dá para tirar um sono? Acho que dá para tirar um sono, e não sei o quê. Então, assim, a gente está preocupado com isso, mas não está preocupado em glorificar o nome do nosso Deus. Não está preocupado em fazer a vontade de Deus. Aí depois as consequências vêm, os problemas vêm, as coisas vêm e a gente não consegue entender. Por quê? Porque a gente está fora do propósito. Às vezes nós estamos dentro da mesma casa, mas não estamos dentro do mesmo propósito. Entende? Vou repetir, às vezes você está dentro da mesma casa, mas não está dentro do mesmo propósito. Às vezes todos nós estamos reunidos aqui em congregação, mas talvez nós não estamos no mesmo propósito, de louvar e engrandecer ao nosso Deus. Porque nós perdemos o propósito, e uma pessoa, quando ela perde o propósito, ela perde o foco. A pessoa, quando ela perde o seu alvo, ela começa a olhar para as outras coisas. Entende? Quando nós não estamos buscando a Deus, nós buscamos qualquer outra coisa. Quando nós não temos o Deus como nosso Deus suficiente, nós começamos a fazer outros deuses, a sermos idólatras. Não, meu irmão, não, isso não acontece comigo, não. Isso aí é só para outras pessoas que são da igreja romana. Eu sou tranquilo. Mas às vezes um aparelho celular é o nosso Deus. Às vezes o nosso trabalho é o nosso Deus. Às vezes qualquer outra coisa é o nosso Deus. E esquecemos de colocar o nosso coração diante desse Deus. O Deus que pode nos purificar, um Deus que pode nos limpar, um Deus que pode dar tudo aquilo que nós queremos segundo a sua vontade. É isso que a gente tem que entender. Um culto racional, nós temos uma mudança de mentalidade, é isso. É nós sabemos que agora nós acreditamos em um Deus todo-poderoso, em um Deus vivo, que pode mudar a nossa vida, que pode mudar a nossa história, que não há nada impossível para esse Deus. É isso, irmãos. É isso que nós devemos assegurar. Acreditar nesse Deus. Verso 15 diz assim: pelo que quando estendei as mãos, escondo de vós os ossos, Pelo que quando estendeis as mãos, escondo de vós os olhos. Sim, quando multiplicai as vossas orações, não as ouço, porque as vossas mãos estão cheias de sangue. A igreja de Laodiceia, lá em Apocalipse, capítulo 3, verso 16, vai dizer isso. Porque você está morna, você nem é quente, nem fria. Vomitar-te-ei da minha boca. Uma igreja a qual ela não está dentro do propósito de Deus, ela está morna. Ela enjoa ao Senhor. Diz assim o verso 12, assim: quando vindes para comparecer a mim perante mim, quem vos requereu pisar nos meus átrios? Quem está chamando vocês aqui? Quando vocês levantam as mãos, eu não estou querendo isso, eu não vou ouvir as orações de vocês, por mais que se multiplicarem. Multiplicação aqui é súplicas. Quando nós estamos dentro de um propósito, vamos orar por tal coisa. Então ali as pessoas oravam e tinham súplicas. Lá em 1 Timóteo, o irmão poderia colocar para mim aí? 1 Timóteo, capítulo 2, 8. Lá vai dizer que aqueles homens levantavam as mãos. Aqueles homens estavam ali e é isso que Deus quer. Que esses homens levantem as suas mãos santas. Os irmãos vão colocar ali e a gente vai ver. Porque a igreja, quando Paulo ele vai falar para Timóteo, é dentro dessa mesma perspectiva. De levantar as suas mãos e de estar orando ao Senhor.
Aqui em Isaías, as pessoas fazendo isso, era comum as pessoas levantarem as mãos em oração, como se estivessem recebendo algo da parte de Deus. E as pessoas, elas recebiam isso, elas tinham essa mentalidade. Mas aquelas mãos a qual estavam recebendo alguma coisa, estavam manchadas de sangue. É por isso que Deus não estava ouvindo aquelas pessoas. É por isso que Deus, ele não estavam entendendo. É por isso que aquelas pessoas não estavam entendendo. Porque de tudo aquilo. Porque daquelas coisas. E temos que entender, é 1 Timóteo 2,8, isso. 1 Timóteo 2,8. Então aquelas pessoas, eles não entendiam do porquê de tudo aquilo estar acontecendo. De estarem na presença de Deus, mas não estarem corretamente naquele lugar. Então, irmãos, a gente tem que ter muito cuidado com aquilo que onde nós estamos. Diz assim, isso. Pois quero que os homens orem em todo lugar. A NVT vai dizer assim, em todo lugar de culto, levantando mãos santas, sem ira e nem contenda. Pode passar? Isso. Que do mesmo modo as mulheres se ataviem em trajes honestos, com pudor e honestidade, não com tranças, ou com ouro, ou pérolas, ou vestidos preciosos. Mas eu quero o verso 10 agora. Mas, como convém às mulheres, que façam profissão de servir a Deus com boas obras. Está vendo, homens? Está vendo, mulheres? A preocupação não é como a gente se veste, não é como a gente está diante do culto, mas é como nós estamos diante de Deus. É como nós estamos diante. Então, como eu estou falando para vocês, não importa você vir com a camisa mais cara, com sua roupa mais cara, não importa. O que importa é você vir com o seu coração quebrantado diante da presença de Deus. Está vendo, mulheres? O que importa é vocês virem fazer a obra do Senhor. Teve um irmão lá na igreja que é interessante, é bom você estar na igreja dos outros, que aí você pode, contar os outros casos. Teve um interessante, que um irmão, ele saiu da igreja. Ele era casado, e aí separou, e aí ele saiu da igreja. E aí esses dias eu o vi na rua, e aí eu falei, ei, varão de guerra, como é que você está, meu irmão? Tô levando a vida aí e tal, tô bem. Falei, e a igreja não vai voltar não? Não, vou voltar não, porque fulana está lá, e tal, e tal. Eu falei, não, meu irmão, mas vai ver outra, moço, vê outra igreja, tudo bem, você não quer ir lá e tal, por causa que ela está lá, tudo bem, tranquilo, mas vai em outra, procura o Senhor. Porque você estava lá por causa de quem? Por causa dela? Por causa de seus filhos? Aí ele está errado. Você está aqui por causa de quê? Por causa de sua esposa? Por causa de seu marido? Por causa de seus filhos? Por causa do pastor Nery? Por causa do seu líder? Você está errado. Eu não posso estar lá na esperança por causa do pastor Nildo. Um dia o pastor Nildo ele vai embora. Meu amigão, vou ter um amigo ali pro resto da minha vida ali, pastor Nildo. Meu amigo. Quem eu confesso, tudo ali. Mas um dia ele vai embora. Mas quem vai ficar comigo é Cristo. É Jesus. Porque senão a gente não entende lá em Mateus 10, 37. Aquele que amar mais pai ou mãe não é digno de mim. Aquele que ama mais os seus filhos, então não é digno de mim. Então é incrível, depois que eu tive essa experiência, de eu conversar com ele, eu entendi esse versículo. Eu entendi. Então, quem ele estava lá? Ele estava lá por causa da esposa. Ele estava lá por causa de outra coisa. Ele estava lá para bater um cartão. A gente não está aqui para bater cartão. A gente está aqui para exaltar e glorificar um Deus Todo-Poderoso. É isso que nós estamos fazendo aqui nessa noite. Nós somos o exército de Cristo. É isso, irmãos. A igreja ela tem poder. Nós temos um poder no sangue de Jesus. Quando nós somos instruídos, não é pela nossa vontade, mas é pelo poder do Espírito Santo que está em nossa vida. Então eu não estou lá na igreja por causa de Cleide. Cleide não deve estar lá na igreja por causa de mim. Porque um dia eu vou para a glória. Pode ser que eu vou antes, ela vai. Mas que ela continue lá. Não que eu falo não lá, não na igreja da Esperança, mas nos caminhos do Senhor. Entende? Porque eu não posso colocar minha confiança nela, ela não pode colocar confiança em mim. Não podemos colocar a confiança em pessoas. Podemos colocar na confiança no nosso Rei, que é o Senhor Jesus Cristo.
Então, irmãos, quando nós vemos tudo isso, nós vemos essa condenação de Isaías por essas pessoas. Nós temos o verso 16, que ele é muito interessante, que diz assim: lavai-vos e purificai-vos. A palavra do Senhor é muito interessante, porque ela vai falar o que você não deve fazer e te falar agora o que você deve fazer. Ela te confronta, mas ela também te conforta. E ela também te desafia. E vai continuar dizendo assim, ó: lavai-vos e purificai-vos, tirai a maldade de vossos atos diante dos meus olhos, cessai de fazer o mal. Então, quando nós colocamos, nós vemos que as pessoas estão prestando culto ao Senhor de qualquer forma. Às vezes fica até um pouquinho difícil, né, da gente ser crente. Ah, não, mas aí o nível tá altíssimo. Mas não é o nível que é alto, é o Deus que é santo. É o Deus que é santo. E Ele exige que os seus sejam santos assim como Ele é. Sem santidade ninguém verá o Senhor. Então essa lavagem, essa purificação era necessária nós fazermos. Que aí vem o verso 17, diz assim: aprendei a fazer o bem, atendei a justiça, repreendei o opressor, defendei o direito do órfão, pleiteai a causa das viúvas. Você está vendo, mulheres, aquilo que falou lá? É isso que a gente tem que estar fazendo. Não é somente veio para o culto, amém, glória a Deus, terminou, saiu, vamos embora. Só isso, só. Você não faz parte somente de um clube chamado Filadélfia. Eu não faço parte de um clube chamado Esperança. Eu faço parte de um corpo de Cristo. E nós somos um corpo. E você já bateu o dedinho do seu pé já? Na quina? Já bateu? É uma dor, irmãos, que até de falar dói agora. É uma unhazinha lá de baixo. Mas se você bater no cantinho ali, é uma dor que o corpo todo sente. A mesma coisa somos nós. Se a igreja, ela hoje não estiver preocupado com algum irmão, com alguma irmã que estiver passando por uma necessidade, e a igreja, que é o corpo de Cristo, não se preocupar, o corpo tem algum problema. O corpo tem algum problema. Porque todos nós somos um corpo. Imagina o irmão noivo está passando por uma dificuldade e a igreja não está nem aí. E quando eu falo igreja, não é o pastor Nério. São todos vocês. Somos todos nós. Você entende? E você sabe que ele está passando por alguma coisa. E você não fala nada. Fala, né? Está passando por quê? Já sei. É um pecado aí que o varão está. Ah, já sei. Ele está colhendo o que plantou. Pergunte a Jó se é isso. Pergunte a Jó. Então, nem sempre, irmãos. É você estar o quê? Você está orando e buscando o irmão. Lá em Tiago 5,16 diz assim, ó: portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros, para serem o quê? Curados. Para serem curados. Curados como assim? A oração do justo tem grande poder e produz grandes resultados. É nós estarmos orando, a oração ela tem poder. A oração é um mistério, que às vezes nós não entendemos. Deus ele já sabe o que eu vou falar, antes de eu sair da minha boca, mas eu preciso estar orando. Por quê? É um mistério. Mas nós precisamos estar orando um pelos outros, irmãos. Eu sou de outra igreja lá, mas eu sei que eu conheço aqui muitos que estão aqui nessa noite. São meus irmãos em Cristo. É maravilhoso eu chegar aqui, ver muitos irmãos meus em Cristo, porque nós somos uma só família. Lá no céu não vai ter aqui vai estar a igreja Filadélfia, aqui vai estar a igreja Batista da Esperança, aqui vai estar a PIB, aqui vai estar... Não é isso não. Lá iremos estar todos juntos. É isso, irmãos. É isso que a gente tem que estar preocupado. É com os irmãos. Não é somente vir aqui prestar um culto ao Senhor e... Não. É vida. É nós olharmos para a necessidade um do outro. É isso que é ser igreja. É isso que é ter comunhão. É isso. E aí, o verso 18, 19 e 20 é um chamamento para nós. Para todo aquele. Eu disse para você no início que todos nós iremos fazer aqui uma decisão. E essa é a sua decisão. A palavra do Senhor diz assim: vinde, pois, e arrazoemos, diz o Senhor.
Ainda que os vossos pecados sejam como escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como lã. Vinde, pois. Deus, ele nos convida. Vinde, venha. Aproxime-se para diante de Deus. Venha. Quem vai te transformar não é a igreja, não é o líder da igreja, mas é Deus que vai te transformar. Se você querer, Ele vai te transformar a sua vida, a sua mentalidade, como você cultua o Senhor. Não somente chegará a sentar e responder o que tem de responder e ir embora, não. Você sairá daqui clamando por mais. Você sairá daqui querendo mais de Deus para a sua vida. E o culto não acaba aqui, não. O culto dá continuidade. É você ter fome da palavra, você ter sede. Lembra quando você era novo convertido? Eu lembro quando era novo convertido. Eu lembro demais. Bom demais. Eu lembro. Eu queria ler a palavra e tudo, aquela coisa, e não sei o quê. E eu via meu pai, via minha mãe, se possível, abria a cabeça, jogava uma Bíblia dentro. Ô, fulano, aceita Jesus e tal, tal. Aí depois que você vai passando as coisas, a realidade vai batendo, aí você fala assim, não, né? Não é bem assim, não. Né? Aí você vai se esfriando, você vai... Mas a gente não pode se esfriar. A gente não pode. A gente tem que estar cada dia mais buscando ao Senhor. A cada dia mais. Esse dia eu vi uma frase que ela é muito interessante. Se você não deseja orar, force a orar. Porque tem alguém forçando a você não buscar ao Senhor. Tem alguém que está te pressionando a você não buscar ao Senhor. Por isso, busque a Deus. Busque ao Senhor. Talvez você adentrou nessa noite aqui e... vou lá mais um culto lá, né? Fazer o quê? Tem que ir lá. Então, tem que ir, porque se eu não for, o pastor Nery vai ver que eu não estou lá, e aí já viu, né? Então, não. Você veio aqui para ouvir a palavra do Senhor. Você veio aqui para engrandecer a esse Deus. Você veio aqui porque você e eu somos pecadores, somos falhos, mas Ele nos convida à sua presença. Vinde, pois, e arrazoemos, diz o Senhor. Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlate, Ele conhece o teu pecado, Ele conhece o meu pecado. Ele conhece as nossas falhas. Ele sabe do que nós necessitamos. Ele sabe. Então Ele te chama, venha, vinde a mim. E eu te limparei. Os teus pecados que são tintos vermelhos, eu te purificarei. Mas você tem que vir. Você tem que estar aqui. Você tem que buscar ao Senhor. E quando eu falo vir aqui, é estar na presença de Deus. Não dentro dessa alvenaria, mas é dentro da presença de Deus. Dentro da vontade de Deus para a sua vida. Dentro do seu casamento, dentro do seu relacionamento, dentro da sua convivência, dentro do seu dia a dia. Amanhã no seu trabalho. Eu tenho certeza que a palavra do Senhor vai te fortalecer. Quando vir aquela pessoa, você vai estar entrando no trabalho, a pessoa, vixe, vem fulano. Não importa. O maior é Deus que está na minha vida. Você tem que entender, é isso. Vem um problema, pode vir problema. Eu tenho Jesus. Quem é maior do que você? Quem é maior do que seus problemas? Você ou Jesus? Jesus é maior. Mas quando nós vemos o problema, meu Deus, vem um problemão de todo tamanho. Não pode vir problema. Venha aqui, venha dobrado que meu Jesus vai vir. É Ele que guerreia as minhas lutas. É Ele que luta os meus problemas. É Ele, eu entrego a Ele. Mas não, sabe o que eu faço? Já sei, vou botar nas redes sociais aqui. Senhor, minha vida está tão assim. Senhor Jesus, minha vida está sofrida. E eu fico na preocupação que tem gente que coloca isso nas redes sociais que eu nem durmo. Eu nem durmo de preocupação. Com coisas que redes sociais, Mark Zuckerberg, o dono do Facebook, ele lê todas, ele soluciona todos os problemas das pessoas ali no Facebook. Você sabia disso? Pois é, coloque lá para você ver que ele vai lhe ligar, fala, o que você está passando aí? O Mark Zuckerberg vai ligar para você, pode ficar tranquilo que ele vai ligar para você para ver o seu problema. Ele não está nem aí para você, ele nem sabe que você existe. Mas a gente esquece do Deus que nós servimos. Nós esquecemos do poder da oração. Nós esquecemos do poder da palavra. Nós esquecemos do poder a qual Deus, Jesus Cristo, entregou à igreja. Nós esquecemos. É por isso que a gente entra dentro desse círculo, e esse círculo ele é perigoso.
Vem domingo de manhã, vem domingo de noite, tem um culto no meio da semana, e aí eu só... Tá, e esquece. Sabe aquele mesmo irmão que eu falei para vocês, que separou e tal, e tal, tal, tal? Ele tinha um retiro, ele não ia. Tinha um momento de oração, não, momento de oração é muito fácil, né? Onde oração, não ia. O pastor convidava para vir, para ir uma confraternização, também não ia. A igreja chamava, vai ter culto dos homens, não iam. Não ia. Quando ele saiu, adivinha quem era a culpa? Da igreja. A culpa era da igreja. A igreja não me apoiou. A igreja não estava nem aí, não está nem aí para mim, a igreja. A igreja não está nem aí para você. Tem certeza que a igreja não está nem aí por você? Quantas e quantas vezes o pastor tem te chamado para estar na presença de Deus? Quantas e quantas vezes o pastor tem chamado você para estar aqui? E às vezes nós não vemos. Eu não estou falando de vocês aqui, eu vou me embora, daqui a pouco eu estou indo embora. Eu estou falando da minha igreja. Quando nós fazemos o culto de quinta-feira lá, é gato pingado. É uma vergonha. É uma vergonha, irmãos. Quinta-feira agora foi feriado. A igreja estava vazia. Porque a partir do momento que a igreja ela entendeu o poder da oração, a partir do momento que a igreja entender o poder da palavra, a partir do momento que a igreja entender qual o seu propósito aqui na terra, você vai querer estar na presença de Deus todos os dias. É na presença de Deus, não é na igreja. Porque a igreja ela vai fechar, daqui a pouco ela vai fechar. Mas você tem que estar aberto para Cristo. Você tem que estar aberto para a palavra. Você tem que estar aberto porque Deus ele habita dentro de você. Ou só aqui. Ou você só lê a palavra quando vem aqui domingo. Não pode. Não pode. Depois vem os problemas e a gente não entende o porquê. Das fraquezas, das dificuldades. Entende? O problema foi a igreja. Tá certo. Foi a igreja. O problema somos nós, irmãos. Eu não estou falando vocês, não, estou falando nós. Porque eu sou homem, eu sou falho, sou pecador. Preciso e mereço da graça de Deus. Os versos 19 e 20 é a graça de Deus estendendo a todos os homens. É isso. Verso 19 diz assim: se quiserdes e me ouvirdes, se você quiser e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. É incrível como as pessoas pegam esse versículo 19 e lê, né? Só pega esse versículo 19 e fala assim: e se quiseres me ouvirdes e comereis o melhor dessa terra. Aí, palavra boa. Mas você leu os versículos anteriores? Que o povo estava lá no átrio, ele não quis nem saber do povo lá? Então é isso. Se você quiser ouvir a palavra do Senhor, venha até Ele. Ouça a palavra dEle. Aí vem o verso 20. Mas se recusardes e fordes rebeldes, serei devorados à espada, porque a boca do Senhor o disse. Irmãos, o evangelho é tão simples. O evangelho é tão simples. É a gente que complica. E a gente até ouviu uma frase, né? Sobre isso eu não vou falar porque é a gente que complica aí. Mas esse convite da graça está aberto a todos nós. Em todo momento. Se você ouviu essa palavra nessa noite, você que ainda não fez o encontro com o Senhor, hoje é a oportunidade. Fala a verdade, hoje de tarde não deu uma vontade de Jesus voltar? Aquele vento, aquela escuridão, não deu uma vontade de falar assim, hoje Jesus vai voltar. É hoje que Jesus vai voltar, mas não deu uma vontade. É porque a gente não é daqui, a gente só está passando um tempo aqui. Mas quem habita o Espírito Santo tem vontade de voltar para a casa do Pai. Entende? Então, quando você vê aquela escuridão e tudo, aí eu falei, ei, Clarinha, hoje Jesus volta. Clarinha, pai, Jesus vai voltar, pai, Jesus vai voltar. Falei, vamos embora. E aí, como é que tá a sua mala? Vai embora. Como é que tá? Só pode ir para lá com as vestes brancas. Só pode ir para lá com as vestes limpas pelo sangue do Cordeiro, que é Jesus Cristo. Então, irmãos, a mensagem é essa. Não tem dificuldade. Não tem, é você entregar a sua vida a Jesus Cristo todos os dias. É você colocar a sua vontade diante de um Deus Todo-Poderoso. É você fazer a vontade do Pai. É você mesmo, às vezes, sem entender. Não, Deus mandou, está mandado. Porque um dia Ele virá buscar a sua igreja. Um dia Ele virá para a gente ir embora daqui. Mas
Gente, foi mas quase eu ia embora hoje, mas quase. Né? Eu pensava que eu não vou pregar. Rapaz, Jesus voltou, eu não preguei na Filadélfia. É brincadeira. Mas Jesus voltou, eu não preguei. Não é possível. Mas não foi hoje, não. Pode ser daqui para mais tarde aí, mas hoje não foi ainda não. Pode ser amanhã, pode ser qualquer dia. Mas estejam sempre preparados. Amém? Vamos ficar em pé, vamos orar ao Senhor? Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós somos gratos, Senhor, pela Tua palavra, Senhor. Porque ela nos confronta, ela nos conforta. E neste momento, Deus, quero colocar diante de Ti cada pessoa que aqui adentrou, cada família, Senhor. Ó Deus, cada relacionamento, ó Deus, que o Senhor venha assim estar sondando nesta noite cada coração, Pai. Ó Deus, que o Teu poder venha estar assim se renovando, ó Deus, em cada vida. Ó Deus, que cada um aqui nesta noite, Senhor, possa entender o propósito de estar aqui. Ó Deus, que nós possamos entender, Senhor, a Tua palavra e pô-la em prática, Senhor. Obrigado, Senhor, pelo Teu chamado a termos a graça, ao Teu chamado, Senhor, a estarmos junto contigo, não somente assistidores de culto, mas prestadores de culto ao Senhor. Nós estamos aqui nessa noite, Pai, ofertando as nossas vidas diante de Ti, meu Pai. Obrigado, ó Deus, pela vida do pastor Nery, toda a sua família. Obrigado, Deus, abençoe a vida do Teu servo, ó Deus, aqui nesta localidade. Ó Deus, que ele possa a cada dia, Senhor, estar instruindo, ó Deus, os Teus servos nos Teus caminhos, Senhor. Abençoe, Deus, o ministério de louvor. Abençoe, Deus, cada um que se dispõe a estar na Tua casa, ensaiando, está aqui louvando o Teu santo nome. Obrigado, Deus, pela oportunidade de estar aqui com os meus irmãos. É uma satisfação enorme, Senhor, pois coloco tudo diante do Senhor e que Teu Santo Espírito venha estar assim confirmando esta palavra em cada coração. Obrigado, Senhor. Obrigado por tudo, Senhor. Dai-nos uma semana diante da Tua presença. Dai-nos ânimo, Senhor. Dai-nos força. Revigora, Senhor, assim como a águia diante de Ti, ó Pai, as nossas forças e as nossas virtudes. Obrigado, Senhor, por tudo. Que os nossos problemas, que as nossas dificuldades, que toda e qualquer circunstância, nós colocamos diante de Ti. Obrigado, Senhor, por tudo. Derrama a Tua bênção sobre esta vida, essas vidas, sobre esta igreja, sobre cada família aqui representada, sobre cada lar, Senhor. Que nós possamos juntos, Senhor, um dia estarmos contigo, subir para a glória e morar na morada celestial. Obrigado, Senhor, por tudo. Nós te agradecemos também pela oportunidade. Em nome de Jesus. Amém. Inscreva-se no canal, deixe o seu like e o seu comentário.